Olá, gente, muito bom dia. Hoje, domingo, dia 4 de maio, primeiro domingo do mês de maio e, portanto, o domingo da celebração da nossa mesa do Senhor, a Santa Ceia. É o nosso domingo eucarístico que celebramos com tanta alegria, com tanto reconhecimento da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. E queremos convidar você para estar conosco, se você tem disponibilidade, nesse domingo, a partir das 18h30, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Mas hoje nós estamos estudando a Carta de São Paulo aos Gálatas, e nós já estamos aqui no capítulo 4, que é por onde vamos começar hoje. Está comigo nessa mesa meu querido amigo, meu irmão do coração, João Silveira. Muito bem-vindo, pastor querido. Bom dia, meu querido bispo, bom dia, companheiros de programa, e bom dia a você que está do outro lado, que tem nos prestigiado a ouvir aquilo que Deus nos tem dado a repassar a vocês. E é mais uma etapa, mais uma vez, que estamos diante dos vossos receptores para levar a mensagem da palavra de Deus. Será um domingo especial para nós. Bom dia, Loide. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, querido. Bom dia, você que está aí do outro lado, como o pastor João acabou de dizer, que está esperando por esse momento. Então, hoje nós iremos iniciar, dar continuidade, na verdade, a esse estudo do livro da Carta de Paulo aos Gálatas, Sim. Paulo era um homem de continuidade, bispo? Nós estudando essa caminhada de Paulo, ele gostava de dar continuidade aos projetos, a vida missionária. E eu lembro que ele falou lá para Tito, dê continuidade àquilo que faltou eu fazer aí em Creta. E eu estava refletindo muito sobre isso. Eu prossigo para o alvo, para o alvo. Isso, é maravilhoso isso. Isso me fez pensar que eu tenho que dar continuidades a coisas na minha vida, coisas que eu paralisei, que eu entulhei numa gaveta, eu preciso colocar para fora, e lançar os meus olhos de uma maneira tão especial e cuidadosa, com atenção sobre isso, porque eu não quero paralisar no meio do caminho, eu quero dar continuidade. Eu acho que um dos problemas mais graves que nós temos hoje na juventude é essa falta de continuidade das coisas, Aquele plano para se fazer uma carreira. Isso. Hoje o desejo é chegar no topo da montanha logo no capítulo seguinte, De helicóptero. Sim, de helicóptero. Não faz mais escalada, João? É isso. A beleza da escalada está se perdendo o sentido, Então eu tenho visto muitos meninos desistindo de coisas, começa e não termina, porque não tem essa carreira meteórica, Então não tem interesse, não tem velocidade, não tem interesse. Isso. Como bem disse o pastor João, quer pegar um helicóptero, não quer fazer uma boa escalada, Uma jornada, uma caminhada, E Paulo ele nos ensina isso. Aqui a gente vai lendo essa trajetória de Paulo, ele nos ensina a constância, A ter uma vida de constância na oração. A construir coisas. Construir coisas, é muito interessante. Sim. Sim, e nós estamos agora no capítulo 4, que é um capítulo que me interessa muito, porque trata da realidade do crescimento, da maturidade, do amadurecimento da nossa experiência. E Paulo vai usar uma figura muito interessante, que é a figura do menor de idade, Daquele que ainda não tem autonomia para tocar a própria vida, que está debaixo da tutela de curadores, de cuidadores, de representantes, porque não tem maturidade para tocar a vida sozinho, Isso. Então, esse texto me interessa muito em particular, porque ele tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora. Uma sociedade de meninos que não crescem, que decidem não amadurecer, decidem permanecer da mesma maneira, porque isso gera uma espécie de vantagem, de lucro,
e decidem não crescer, decidem não passar pelas etapas que precisam ser passadas, né? Isso mesmo. Então, eu sugeria que você começasse a leitura do Vamos verso sim, 1. capítulo 4, verso 1. Paulo, ele começa aqui colocando, ele diz, permitam-me, né? Permitam-me mostrar a vocês as implicações disso. Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor que a do escravo. Ainda que legalmente seja dono da herança, estará submisso a tutores e administradores até a data estabelecida por seu pai para a emancipação. Assim acontece conosco. Como escravos, dependíamos dos dominadores deste mundo, sem autoridade sobre a própria vida, pois ainda não havíamos sido emancipados. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente refletir. Essa palavra é importante, né, Bispo? Emancipação, explicar? né? Isso. Sim. A emancipação é a antecipação da maioridade de um menor, não é? Pelo consentimento dos pais, né? Dos responsáveis. É um processo legal, é um processo até comum, a antecipação dessa independência do menor, né? Às vezes Sim. por casamento, às vezes por viagem, às vezes porque vai morar em outro país, né? Às vezes num processo de uma... né, de assumir uma empresa. Isso. Então, antecipa-se, emancipa-se o jovem, né, para a carteira de motorista, enfim, uma série de circunstâncias onde a lei consente a emancipação do menor, né, do menino. O pastor João ainda há pouquinho lembrava do nosso país, quando o nosso imperador era menor ainda, né? Dom Pedro II, com Dom 8 Pedro anos de idade. Né? Exatamente. Então, mas tinha lá os tutores, os curadores, né? Tinha lá José Bonifácio, tinha o pessoal da maçonaria que estava todo ali ao redor dele, né? Tinha os Andradas, que bem lembrou o João também, né? Então, esse menor agora ele assume responsabilidades, direitos, deveres. Deveres, né? Também, direitos e deveres, por causa da emancipação da idade. Agora, diz que ele não difere do escravo no sentido de que ele não tem acesso direto à sua herança, porque ele está debaixo de curadores. Então, ele não tem acesso direto, ele não é livre. Ele está debaixo dessa orientação. Isso me incomodou muito durante muito tempo ao ver alguns cristãos que decidem não amadurecer. Eles são herdeiros de tantas coisas, há tantas riquezas, mas eles estão debaixo de regras, de leis, de tutorias, né, que impedem ele de ter acesso direto a tudo isso, porque é imaturo. Não sabe sequer lidar com a liberdade. Não sabe ser livre porque não sabe ser responsável. A liberdade, ela exigirá responsabilidade. Isso mesmo. Enquanto eu não me responsabilizo pelos processos da vida, eu não consigo ser livre. Eu vou sempre responsabilizar alguém. Eu estou assim por causa de fulano. Eu estou desse jeito por causa de ciclano. Estou sempre responsabilizando, me tornando refém, me tornando escravo dos acontecimentos, sem assumir a resposta para aquele estímulo. Estou sempre culpando e responsabilizando alguém. Então, como eu posso ser livre? Não posso. Então, o menor é aquele que não consegue assumir sobre si a responsabilidade das consequências daquilo que vem. E a emancipação é um processo que acelera, né, essa maturidade e coloca o herdeiro em condição de assumir completamente a responsabilidade daquilo que lhe está proposto. Né? Muito embora
Tem gente de maior que não tem o menor sentimento de responsabilidade, como disseste. Sim, infantil, né? Infantil, nunca será um adulto. E ele está falando aqui, o Paulo está falando exatamente disso. Ele está falando na emancipação, é que também para que alguém seja emancipado, precisa ser reconhecida a sua capacidade de exercer a sua emancipação. Ninguém é tão tolo para emancipar um irresponsável, né? Há pais que retardam tanto em entregar aquilo que pertence ao filho exatamente pela irresponsabilidade que ele tem em estragar tudo, né? Não é à toa que a gente vê a questão do filho pródigo, né? A incapacidade de gerir. Mas o Paulo está indo aqui mais adiante, acho que nós paramos no versículo 3, foi? Foi. Então vamos à frente, né? Continuar, né? Sim, se nós não vamos comentar mais nada nesse trecho, agora é o verso 4. Certo. Mas quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou-nos seu Filho, nascido de uma mulher sob as condições da lei, para redimir os que estavam sob o domínio da lei. Assim fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o que nos dá o privilégio de chamá-lo papai. Essa intimidade com Deus é para os que são filhos, não para os escravos. E como filhos, são também herdeiros, com pleno acesso à herança. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Ainda há pouco, João, a gente estava falando sobre a remissão, né? O contexto de Paulo aqui me leva a entender que a gente, quando começou a falar lá no princípio aos Gálatas, que Paulo prega um evangelho livre, Paulo prega um evangelho de conhecimento de Cristo e de viver em Cristo, sem os rudimentos, sem a opressão da lei. De repente aparece alguém por lá tentando fazer com que os Gálatas, para que se tornassem dignos de Deus, observassem os rituais da lei. E Paulo toma conhecimento disso e escreve dizendo para eles: vocês eram escravos da lei, nós judeus vivíamos sob a opressão da lei, sob a servidão da lei, obrigados por conta das regras que nos impunham. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho como remidor, e aquilo que a gente vê no livro de Levíticos, muitos pais morriam e deixavam dívidas, e alguém assumia, o tutor ou o credor, assumia a propriedade, inclusive assumia a tutoria, que não era uma tutoria, era um senhorio sobre os filhos. Até que se levantasse um parente e decidisse remir, ou seja, comprar aquela propriedade, porque estava também previsto na lei, e devolvê-la aos seus legítimos donos. Ou seja, quando os filhos eram crescidos e um tutor se manifestava, que foi o caso de Boaz, lembra? Sim. Tantos outros que compravam a propriedade de volta para devolver à família. O que Paulo está dizendo aqui, entendo eu? É que a raça humana passou a viver sob a égide do pecado a partir de Adão. Quando a lei chegou aos judeus, os judeus passaram a viver sob o domínio dessa lei. Mas havia uma promessa de remissão, para que não fosse o que está escrito no papel, mas no coração de cada um, o homem tivesse acesso a Deus. E acontece o que Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo chega em que Cristo morreu por nós, cumprindo toda a lei, pagando toda a dívida, e agora nós somos libertos dessa tutoria da lei para vivermos livres em Cristo como seus filhos, ou como seus amigos, seus irmãos e filhos de Deus. Entendo que é isso que Paulo está dizendo aqui. Sim, perfeitamente, perfeitamente. A nossa condição hoje, né, e ele está escrevendo para a gente que tem a mesma condição que nós temos, né, de que nós assumimos esse lugar de que o remidor chegou
e comprou-nos de volta para ele, né? Então, bem lembrado a questão do Boaz, que é o grande remidor de Noemi, né? E de Ruth, né? De Noemi e de Ruth. Essa figura que representa também, né? É uma representação de Cristo. Da, né? Nossa remissão em Cristo. Da nossa remissão. Então, ele nos coloca na condição de herdeiros legítimos, porque fomos remidos, fomos comprados de volta para Deus, para termos aquela comunhão que havia no princípio lá no Éden. Sim. Deus poder vir sem intercorrência nenhuma, sem interferência nenhuma, e se comunicar com a gente e nós comunicarmos com Ele. Porque até então, era na lei judaica, era o sacerdote quem trazia essa interferência, ou quem se interpunha entre o povo e Deus. Sim. Não se ouvia a não ser no dia da inauguração do grande templo de Salomão, que ouviu-se Deus falando diretamente ao povo, a não ser especificamente através de tutores, né? Que eram os profetas, que eram os sacerdotes e etc. A não ser no dia da inauguração do grande templo de Salomão, que todo o povo ouviu Deus manifestando-se, dizendo: os meus olhos, os meus ouvidos estão abertos para ouvir as petições, as orações que estiverem nesse lugar. Né? Foi assim? Sim. Mas, ademais, até o advento de Cristo, até o que o véu do templo seja rasgado, e que lá não foi encontrado mais nada, era apenas formalidades. Nós agora temos acesso livre a Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui. Então não precisa de interlocutores, não precisa de intermediadores, não significa que não precise de instrutores. Ai de mim se não tivesse grandes instrutores na vida, que eu não entendia nada nem de mim mesmo, nem da crença, nem da fé, mas graças a Deus, ao Espírito Santo e aos instrutores que Ele colocou no meu caminho, hoje eu tenho a possibilidade de entender um pouco daquilo que é a fé, do que é a caminhada em Cristo. Então Paulo está falando disso aqui. Veio a plenitude dos tempos. Acabou a exigência da lei. A lei agora não será mais cumprida por exigência, mas por liberdade. A lei não será mais cumprida por opressão, mas por espontaneidade do meu coração. É assim que Paulo quer dizer, ou está dizendo aqui, nesse capítulo, dizendo: assim que chegou a plenitude dos tempos, o remidor se manifesta e nós ficamos livres dos rigores da lei. Hoje, vamos lá. Vamos lá. Qual foi o versículo que eu parei, gente? Falando da remissão, para remir os que estavam debaixo da lei. Foi o 4, né? Foi. 4. Mas quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou-nos seu Filho, nascido de uma mulher, sob as condições da lei, para redimir o que estavam sob o domínio da lei. Assim fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o que nos dá o privilégio de chamá-lo papai. Essa intimidade com Deus é para vocês que são filhos, não para os escravos. E como filhos, são também herdeiros com pleno acesso à herança. Antes de conhecerem Deus pessoalmente, vocês eram escravos dos deuses, que nem deuses são. Mas agora que conhecem o Deus verdadeiro, ou melhor, agora que Deus conhece vocês, como podem se sujeitar novamente a esses pretensos poderes? E como temer? É como temer o bicho-papão. E não é isso que vocês fazem quando observam tradições e superstições associados a datas e festas especiais? Será que foi em vão tudo o que fiz por vocês? Dá uma paradinha aqui. Essa coisa do malamém estava presente lá também, né? O bicho-papão. O bicho-papão. Gente, é que criamos fantasias e imaginações, João, que nos castigam tanto quanto se fossem a própria realidade. Não precisa ser real, basta imaginar para os efeitos da realidade chegar até nós.
esse poder imaginário, essa fantasia que às vezes nós carregamos em nós, ela parece que dá um toque de sofisticação, e aquilo que é só imaginário afeta a gente terminantemente, de uma maneira tão severa. Ele está falando, meu Deus, subordinação a festas, a datas, a rituais, como se a substância não fosse Cristo. Bispo, quanta briga, quanta polêmica já se criou entre guardar sábado ou domingo. Que necessidade? Por que essa polêmica toda? Para quê? Quem está certo, quem guarda o sábado ou quem guarda o domingo? Paulo está dizendo aqui, vocês guardam dias, datas importantes, festas importantes, como se isso tivesse alguma importância. Quando Cristo é o remidor, quando Ele, na verdade, trouxe a realização e a consumação de tudo isso, porque agora ficar guardando datas, porque agora ficar guardando dias, porque agora ficar guardando determinados conceitos, como se isso tivesse alguma validade diante da relação entre vocês e o próprio Cristo. Então, guardar domingo ou guardar sábado, que importância tem isso para a gente? Lembro até de um amigo que foi um saudoso pastor, foi interpelado por alguém, e começava a falar sobre um religioso, determinadas coisas e guardas. Ele disse, eu não tenho importância nenhuma com o que você está dizendo, porque eu creio em Cristo e Ele é o meu Redentor. E o cara já chateado disse, você vai parar no inferno com esse teu Jesus, rapaz. Ele disse, o que me importa? Se for parar no inferno, ele chegando lá, ele transforma em céu e tudo vai ficar uma maravilha. Ou seja, a certeza dele de que Cristo é a suficiência para tudo. Mas eu queria fechar aqui a minha palavra, porque nós encontramos aqui um texto que parece deforme, um verbo remir e redimir. É que, na verdade, ele tem uma versão que diz remir, a outra redimir. É que, na verdade, ele tem o mesmo sentido. Remir e redimir, no verbo, na essência do verbo, é a mesma coisa. A palavra remir e redimir tem o mesmo sentido, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Quando você encontra essa palavra diferente, não se assuste porque ela tem o mesmo sentido. Certo? Ok. Bispo, eu achei interessante aqui nesse versículo 8, Paulo ele está falando assim bem diretamente aos Gálatas mesmo, né? Porque aqui ele falou antes desse povo que cumpria a lei. Né, a lei. Agora ele fala, vocês, né, ele diz, vocês conheceram, viviam adorando esses deuses de vocês, antes de conhecer a Deus. Né? Aqui ele está falando que os judeus tinham uma tradição, uma cultura. Né, de conhecer a Deus. Justamente. E eles aqui tinham a cultura deles, que não tinha as leis, mas as leis estavam aqui escondidas debaixo dessas tradições, né, culturais, né, dia de Afrodite, de Dionísio e tal, esses deuses que eles reverenciavam, né? Serviam, até mesmo entregavam a sua família, entregavam suas fortunas, entregavam seus filhos. O pastor João, ele sempre, aquele falando uma vez, que muitas vezes eles tiravam da barriga dessas mulheres grávidas, né? Dos cultos, esses bebês para entregar, né? A um Deus. Esses eram esses rituais, né? E Paulo é duro aqui dizendo que nem deuses são. Nem deuses são. Apenas figuras, muitas vezes malévolas, figuras diabólicas. É isso mesmo. Perfeitamente. Cara, é terrível como ser um menino tutoriado por influências nem sempre tão boas assim. A gente é guiado, é levado a situações que a gente não gostaria de conviver com elas, né? Mas acaba convivendo. Então, abracemos, pois, essa nossa liberdade. Abracemos a condição de remidos ou de redimidos que nós temos para vivermos uma vida próspera, íntegra, uma vida de paz, uma vida sossegada, com aquele que nos remiu, com aquele que é senhor da nossa cabeça, né? Dono da nossa vida. E vivamos em paz, cara. É tempo de viver em paz, não é, João? Essa remissão lembra a gratidão de Noemi por Boaz.
não nos obriga, o remidor não nos obriga a sermos seus servis, mas a termos por ele a gratidão, a liberdade de chamarmos, como o texto diz. Agora nós temos a liberdade de chamarmos Abba Pai, meu Pai. Da família, né, João? Isso. Pertencer à família. Agora somos da família. E porque somos da família, nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, de volta, bloco 2 da nossa programação. Nós estamos aqui no livro de Gálatas, caminhando por esse texto tão precioso, Paulo instruindo essa igreja que nasceu para ser livre, para viver em abundância de graça e está decidida a caminhar debaixo de tutores, de curadores, debaixo de regras, apartando-se tão rapidamente da graça de Deus que produziu tanta liberdade na vida deles. E Paulo está resgatando essa consciência. Dizia o pastor João, num desses programas anteriores, que Paulo não está chamando a atenção de quem os enfeitiçou, mas está chamando a atenção dos enfeitiçados, né? Daqueles que foram seduzidos pelos argumentos dos eloquentes. Não trata dos eloquentes, trata daqueles que foram seduzidos pela eloquência de alguns pregadores que seduziram eles da abundante graça para a escravidão dos preceitos, dos rituais e de toda a regra que a lei havia produzido, né? Isso é uma das qualidades de Paulo que deve ser observada também em nossas vidas. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com o vitimador do que com a vítima. Eu aprendi quando fui para o serviço público, especialmente para a segurança, que num acidente ou em qualquer tragédia, primeiro o ferido para depois, primeiro o agredido para depois o agressor. A gente não correr atrás do agressor sem antes socorrer o agredido. Então, Paulo está fazendo o que aqui? Não está se preocupando. Ele podia muito bem dizer, aqueles caras são vagabundos, são malfeitores, etc, etc. Não. Paulo escreve uma carta dizendo: vocês se afastaram, ou alguém enfeitiçou vocês se afastaram da graça que eu anunciei para vocês e agora estão querendo voltar a servir aquilo que vocês serviam antes de conhecer a Cristo. Né, João? Aos rudimentos, as coisas mais rudimentares. E o que eu acho lindo aqui, a gente tem falado isso, é que as igrejas da Galácia tinham uma grande vantagem acima de todas as demais igrejas, porque não estavam sob a rígida observação da lei judaica. Eles tinham um acesso, o acesso do evangelho a eles era tão nítido, tão lindo. Apesar de, noutras igrejas onde Paulo andou, os judaizantes chegaram lá e tentaram minar a fé, implantando a lei dentro deles. Aqui parece que não foi tanto a lei, foi mais a descredibilização que queriam colocar em Paulo e achar que eles podiam fazer tudo o que fizeram antes, mesmo estando debaixo da graça. E Paulo está dizendo, não, vocês não podem mais fazer as mesmas práticas. A gente disse no princípio que a igreja na Galácia começou com perâmbulos, com pessoas não judias e que praticavam qualquer coisa. E Paulo está dizendo, agora não, agora vocês têm um Cristo, não é uma religião para observar as regras, mas tem um Cristo a seguir como exemplo. No versículo, vamos ler o seguinte, ele diz, sejam como eu, livres. Né? Versículo que a gente vai ler adiante. Sim, podemos avançar, Loide. Versículo 12. Meus queridos, gostaria muito que se pusessem em meu lugar. Afinal, foi o que eu fiz quando estive com vocês. Como vocês foram sensíveis e gentis, em nada me prejudicaram. Quando preguei para vocês pela primeira vez, estava doente e nem pude prosseguir jornada. Sei que não é fácil receber um hóspede doente, mas vocês me trataram tão bem, como se eu fosse um anjo de Deus, ou como se tivessem recebendo o próprio Jesus. O que aconteceu com toda aquela alegria?
Sei que vocês teriam me dado os próprios olhos, se fosse preciso. Tal era o carinho com que cuidaram de mim. E agora, de uma hora para outra, parece que virei inimigo de vocês. Foi só porque, por dizer a verdade, não posso acreditar. Os pregadores de heresias tentam agradá-los de todo jeito. É pura bajulação. Eles querem acabar com a liberdade que a graça de Deus dá a vocês. O objetivo deles é fazê-los dependentes da aprovação e da orientação que pretendem dar. Querem apenas se sentir importantes. Dá uma paradinha aqui. Cara, como isso aqui é tão real e tão presente, pastores, na vida da igreja hoje, como há líderes que tentam fazerem-se essenciais na vida das pessoas. Na verdade é assim, nós que lidamos com pessoas que se aproximam de nós e recebem a Cristo como Senhor, nós precisamos fazer com que elas sejam cada vez menos dependentes de nós e mais dependentes de Deus. E como o contrário disso tem sido uma prática tão constante. São homens que, por suas inseguranças, não conseguem dar às pessoas a liberdade que elas em Cristo receberam para viver. Então elas se colocam na posição de essenciais. Se as pessoas não frequentam mais a vida delas para pedir conselho, para pedir orientação, para depender delas de alguma forma, são pessoas adoecidas, líderes adoecidos, que querem ser os essenciais na vida da igreja. O essencial na vida da igreja é Cristo. Nós, líderes, somos só esses intermediários que pegam um novo convertido e o conduz a Cristo, fazendo com que esse novo cristão se torne cada vez mais dependente de Cristo e menos dependente da nossa participação, João. Quando Paulo diz, eu sofro como uma mulher parturiente até que Cristo seja gerado na vida de vocês, a nossa missão é Cristo gerado na vida de um novo discípulo. Cristo foi gerado, acabou essa dor parturiente. A gente precisa dar liberdade às pessoas para elas serem quem elas são em Cristo. Mas as pessoas querem administrar Cristo em nós. Ah, sim, é isso que está acontecendo aqui. Isso mesmo. É isso que está acontecendo. Não só em igrejas, mas hoje as redes sociais estão eivadas daqueles que criticam da Santa Ceia, dizendo que ela não deve mais existir. Sim. E criticam de toda a forma de culto por entenderem a sua forma e tentar desfazer, minar. E tem muita gente que tem tido a sua mente minada, muitos cristãos que têm tido a sua mente minada por essas informações de rede social. Não é só batismo, ceia, dízimo, coisas que sempre foram praticadas na igreja livre. Eu quis falar da nossa ceia hoje, e dizendo que a gente faz com tanta alegria e com tanto gosto, apesar de que há uma série de hereges, eu posso chamar dessa natureza, tentando minar e dizer que a ceia não deve mais existir porque não foi para nossos tempos. Pois nós fazemos ela aqui com tanto gosto, com tanto carinho, com tanta comunhão, sem ritualismo nenhum. A ceia que fazemos aqui é sem ritualismo, é com liberdade, é reconhecendo o sacrifício de Cristo por nossas vidas e celebrando Ele por esse sacrifício, trazendo nossa alegria diante dEle por ter feito isso por nós. Ainda me aparece um herege tentando minar isso de diante de nós. Foi isso que aconteceu lá na Galácia. Pessoas que tentaram minar esse conhecimento de Cristo. E eu fico lembrando aqui, eu volto aqui a algumas dezenas de centenas de anos que se passaram, quando o povo de Israel se aproxima da Terra Prometida e os amalequitas tentaram impedir, trazendo Balaão e etc., não conseguiram, mas eles eram muito ardis. Eles tentaram descobrir qual era, na verdade, o segredo dos israelitas. Era não se misturar com outras nações, era não possuir mulheres que não fossem da sua nação.
Então, para que eles minassem, na verdade, a pureza dos israelitas, eles montaram alguns cabarés ao longo da faixa. E músicas e etc., bebidas, para que os judeus se contaminassem e, na verdade, enfraqueceram. Uhum. Eu entendo que esse povo que estava lá na Galácia estava fazendo a mesma coisa. Montando seus cabarés. Montando seus cabarés perto da igreja e dizendo para aqueles menos afeiçoados ou menos arraigados, rapaz, não tem problema nenhum, vem aqui, toma uma cervejinha com a gente, passa uma noite por aqui com a gente, etc. É quando o Paulo diz, estão voltando aos mesmos rudimentos. Quem enfeitiçou vocês? Uhum. Eu não duvido nadinha de ser ainda descendentes de Amaleque que estivessem por ali, fazendo exatamente a mesma artimanha que fizeram com o povo de Israel quando da entrada da Terra Prometida, e que deu muito trabalho para resgatar. Precisou de muito trabalho para Josué resgatar aquela situação, porque o povo se enfraqueceu se misturando com o que não devia. Uhum. Olha que loucura, hein, dona Loide? E vamos aí. nós, né? Vamos lá. É muito bom que vocês sempre façam o bem, mesmo quando não estou por perto. Por que mudar de atitude para comigo quando eu estou longe? Querem saber como me sinto agora, até que a vida de Cristo seja uma realidade na vida de vocês? Como uma mãe em dores de parto. Como eu queria estar com vocês. Eu nem falaria nesse tom tão severo, abrindo meu coração. E vocês, que são vidrados na lei, já deram pelo menos uma olhada no que ela diz? Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu por iniciativa humana. O filho da livre nasceu pela promessa de Deus. A ilustração é clara. As 2 histórias mostram 2 modos de relacionamento com Deus. A primeira fala do Monte Sinai, na Arábia. Representa o que acontece em Jerusalém, uma vida escrava que produz escravos como descendentes. É o caminho de Agar. A segunda fala da Jerusalém invisível, uma Jerusalém livre, nossa mãe. É o caminho de Sara. Lembrem-se do que Isaías escreveu. Alegre-se, ó estéril, você que nunca teve filho. Exulte e cante, você que nunca sofreu as dores do parto. Porque são mais os filhos da abandonada do que os filhos da mulher casada. Não está claro, meus queridos, que como Isaque, vocês são filhos da promessa? Nos tempos passados, Ismael, o filho nascido por iniciativa humana, perseguiu Isaque, o filho da promessa, pelo Espírito. Não é o que vemos agora? A perseguição promovida pelos hereges de Jerusalém segue o modelo antigo. Há um texto nas Escrituras que nos diz o que fazer. Expulse a escrava e seu filho, pois o filho escravo não será herdeiro com o filho livre. Não somos filhos da escravidão, mas sim da liberdade que vem do Espírito. Caramba, mais claro do que isso, né? Esses hereges de Jerusalém são um perigo, né? Porque, assim, está muito claro, muito nítido, Paulo usa a figura de Abraão e de seus filhos, né? De Sara e de Agar, para representar essa tragédia que está acontecendo. Uns que são filhos da escrava tentando influenciar os filhos da livre a viverem como filhos escravos. E a gente precisa estar muito atento, gente. O que Jesus fez na cruz, como sua suficiência nos basta. Eu tenho pensado, quando a gente se torna de verdade filhos profundos, quando a gente passa a pensar o Evangelho no nível da profundidade que ele nos alcançou,
toda a lei estará cumprida em nós, porque em Cristo foi cumprido toda a lei. Toda a lei foi cumprida nele e ele habita em nós. E nessa natureza dele que habita em nós, todo o cumprimento de qualquer lei estará satisfeito. E não é cumprindo as regras, é cumprindo Cristo. E cumprindo Cristo a gente cumpre toda a lei, toda a regra. Seja ela moral, seja ela alimentar, não é por essas coisinhas das dietas, da agenda, não é por aqui, não é esse o caminho da fé, não é esse o caminho do amor. O caminho da fé e o caminho do amor estão propostos em Cristo, em viver a nossa experiência com Ele. Era isso que estava gerando em Paulo essa inquietação tão severa diante dos da Galácia, porque foram paridos como filhos de uma livre, não como filho de uma escrava. E mesmo sendo paridos como filhos de uma livre, estavam agora sendo tentados a viver como filhos da heresia de Jerusalém, desse complexo herético que partia de Jerusalém, no que diz respeito a Cristo na vida de cada cidadão, né? Então, assim, é muito claro. Paulo não deixa nem margem. Comentar sobre isso é chover no molhado, né? Como ele diz, é tudo muito claro. Uhum. É tudo muito claro, né? Exatamente. Eu acho que agora a gente pode ir para o capítulo seguinte, 5, né? A vida de liberdade. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com sofrimento acaba desperdiçado. Meu Deus, que coisa Repito, quem aceita o sistema da circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Pronto, olha aqui. Olha aqui. Mais nítido do que isso, a gente precisa fazer uma opção debaixo de que tutela a gente quer estar. Se a gente está vivendo por Cristo, em Cristo, por Cristo, ou se a gente continua se apoiando nas obrigações e nas responsabilizações que a lei produz. A gente tem que fazer uma escolha, João. Isso é tão claro. Isso aconteceu muito em minha vida e acontece o tempo todo. Converte-se alguém, e Jesus falou disso. Ai de vós que atravessais oceanos para converterdes ou para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, os transformai em mais digno do inferno do que antes. Pior a vida, né? É lamentável o que fizemos, e Deus nos tem dado a graça de entender que não era essa forma de ser. Convertemos alguém, como dizemos, eu orei por alguém, eu converti, eu ganhei tantas pessoas. E depois impomos tantas regras sobre a vida dele que ele mesmo não é capaz de suportar. E sucumbe. E quando sucumbe, nunca mais. É muito difícil, porque não aguentou o peso das regras, porque as exigências das regras estão muito em cima da glória de Cristo que deve ser mostradas a ele. É lamentável, mas isso acontece, aconteceu, continua acontecendo. Aqueles que se chegam ao Evangelho, aqueles que vêm a Cristo, que querem conhecer a Cristo, nós os intoxicamos de regra, que se tornam muito mais vorazes na vida dele do que a glória de conhecer o próprio Cristo e que a esperança da vida eterna, do que a esperança de viver em Cristo. Isso Paulo está falando aqui. Não é devido. O nosso dever é, na verdade, mostrar a Cristo e a sua glória. O que acontecer em decorrência disso são arestas que devem ser aparadas. Mas o Cristo deve ser mostrado com a sua essência, a sua glória, a sua redenção, a sua remissão na vida daqueles que não o conhecem.
e não mostrar as exigências da lei. Porque aquilo que ele fazia antes, ao conhecer a Cristo, não terá mais apetite para fazer. Mas quando proíbe, fica tipo aquele, desculpem, aquele touro que é limitado por uma cerca, doido para saltar a cerca e entrar no capim do vizinho. Sim. João, quando Jesus vem para a vida de alguém, a natureza desse alguém é transformada. Amém. A natureza é transformada. Não é como um procedimento de harmonização. Não é como o uso de maquiagens. Era o que a lei fazia. A lei era uma boa maquiagem, ou continua sendo, porque ao usar essa maquiagem, o filtro, né? O filtro parece que é, mas não é. Onde uma mulher de 100 anos parece uma jovem de 18, por causa do uso dos filtros. O Evangelho não propõe filtros. A lei tinha a proposta dos filtros, porque a lei maquiava a natureza humana. A graça não. A graça transforma a natureza. Então, valorizar os apetrechos da lei para continuar como velhas criaturas transfiguradas, não transformadas, transfiguradas, harmonizadas pelo cumprimento da regra, dá aquela ideia de espiritualidade, mas não tem espiritualidade. Tem uma forma maquiada, parece que é, mas não é. O Evangelho não, ele vai à essência da natureza humana e transforma, de formas que, onde eu tinha apetite, eu não tenho mais. Não é uma questão de tomar um remedinho para tirar o apetite. O Evangelho tira o meu apetite para as coisas da carne, de fato. Inclina o meu espírito, né? Gera um pendor para as coisas do espírito, não para as coisas da lei e, porquanto, para as coisas da morte. É o Espírito que me dá vida. Quem faz isso é o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma a minha natureza. No capítulo anterior, Paulo diz, e nos deu o Espírito de Cristo, que nos faz chamar Deus de Pai. De Pai. O seu Espírito. É Ele quem muda. Eu estava vendo um dia desse um conceito sobre ética e moral. Foi um dos mais lindos que eu já vi. Ética é você fazer aquilo que não é obrigado. É você observar as regras daquilo que não é obrigado. Moral é aquilo que é obrigado a cumprir. Então, ele disse, a ética, ela está contigo no Brasil ou na Arábia. Você é esposo de uma mulher só no Brasil, e quando você chega na Arábia, tem a liberdade de ter quantas puder sustentar, mas não faz porque você tem um princípio ético dentro de você. O moral, ele vale enquanto a lei rege. É o que é legal e o que é ético. Então, eu acho isso muito lindo. Então, os que servem a Cristo observam o princípio ético de cumprir aquilo, porque o que muita gente nos aperta e diz, quer dizer que então eu agora não sou mais obrigado a cumprir a lei. Obrigado não. Você tem o dever livre de cumpri-la. Exatamente, João. Quando o Tiago diz, queres tu não ser punido pela lei e ter louvor dela, faz o que é bom. Continua fazendo o que é bom. A lei só afeta os patricidas, os matricidas. Isso. Né? Então, cumprir, quem ama a Cristo cumpre a lei, cumpre as regras. Não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, porque é livre para fazê-lo. Esse é o que nós entendemos, ou na verdade, é a realidade da coisa, né? Quem ama a Cristo, quem conhece a Cristo, cumpre a lei sem nenhuma interveniência de obrigação, mas por espontaneidade, por liberdade que tem no seu coração de fazê-lo. Como você acaba de dizer, já não tem apetite para matar, para roubar, porque se ele é habitado por Cristo,
Cristo não traz esses apetites malévolos. E é assim que funciona. É assim que a gente vive como cristão. Uhum. Exatamente. Cara, a gente tem que acordar com esse texto aos Gálatas. É um texto que sacode a gente para que a gente não fique adormecido, entorpecido pelos efeitos das heresias de Jerusalém, e coloco isso entre aspas aqui, né? Essa tentação ritualística que parece que é, mas não é, que a graça superabunde em nós e nós tenhamos clareza em caminhar com toda a liberdade, sem nenhum impedimento, diante de Deus e dos homens. A gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, de volta aqui nesse texto lindo da escrita de Paulo para as igrejas da Galácia, né? Essa província grande com muitas igrejas, e Paulo está escrevendo para essa gente que está sendo interferida nesse momento pela heresia que vem de Jerusalém, distorcendo o evangelho, produzindo uma maquiagem grossa na vida daqueles irmãos que tão delicadamente abraçaram o evangelho de nosso Senhor e se renderam a Cristo. E agora, pela influência desses pregadores que estavam vindo de Jerusalém, eles estão se apartando da graça de tal maneira que nesse versículo 4, versículo 6, Paulo desce a um nível de compreensão extremamente severo com esses que estão se apartando da graça e se unindo à lei. Nós vamos ler o verso 4, Lloyd, e vamos dar uma paradinha aí no verso 6, para a gente refletir nesse conteúdo. Ok. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto às obrigações religiosas significam coisa alguma. O que importa é algo mais íntimo, a fé expressa em amor. Ai, meu Deus do céu. É isso que importa. É isso que importa. Não importa nada guardar, não importa nada não guardar. É como a circuncisão, João. Pouco importa guardar e pouco importa não guardar. Não é a circuncisão e nem a incircuncisão que é coisa alguma em si mesmo. É Cristo. Então, pouco importa, de verdade, pouco importa. Agora, o que me importa é ouvir essa coisa aqui de que você se desliga de Cristo e está fora da graça quando você decide viver com os seus planos religiosos, tentando ser justo pela lei. Eu digo ai, porque lamentavelmente, ainda nos nossos dias, há uma gama de pessoas que imagina ser agraciado por Deus por conta dos seus rituais religiosos. Eu digo ai porque dói o coração da gente. Sim. E tá aqui há tanto tempo, há quanto tempo isso está escrito aqui, abrindo a mente da gente, a gente seguindo aquilo que aprendeu e não aquilo que lê. Até porque eu tenho dito que quando nós somos introduzidos na igreja, na religião, na fé, e aprendemos alguma coisa, não aprendemos primeiro a ler a Bíblia, mas aprendemos a ouvir aqueles que nos ensinaram. Quando nós nos vamos reportar a Bíblia, nós não lemos aquilo que está escrito, mas nós lemos aquilo que ouvimos. Tenho dito isso repetidamente. Nós lemos o que ouvimos e não lemos o que está escrito.
Nós lemos uma série de coisas que não está ali, mas nos disseram e a gente entende que é isso. Mas, gente, a coisa mais clara do que essa aqui. Separados estais de Cristo. Quando o valor a sua vida cristã é dada mais à observação dos rituais, das regras, do que a graça que é em Cristo. Separados estais de Cristo. Quando a vossa observação e o valor que você tem dado à sua vida é muito mais pela observação que você faz, pelo culto doméstico que você faz na sua casa, pela leitura cotidiana da Bíblia, sem nenhum aproveitamento, mas apenas por ritual, pelo culto que você vai, pelo dízimo que você leva, pela oferta que você leva à igreja, pela reverência que você tem com o seu pastor, pelo zelo que você tem com a sua denominação. E ele diz, isso vos separa de Cristo, quando esses valores estão acima da sua graça. Sim. Há tanto tempo aqui a gente não via isso. Sim. Preferiu viver a semelhança daquilo que nós falamos no programa passado. O irmão que disse que se a gente virasse o carro, ele tinha a garantia de estar no céu, porque ele cumpria todos os rituais religiosos. Sim. João, há uma tragédia maior, que é assim, a tragédia de viver de acordo com a lei e não com a liberdade da graça é uma. Hoje nós ainda temos uma tragédia que eu acho que é maior, que não é viver de acordo com a lei de Moisés, mas é viver de acordo com a lei dos homens. Com o catecismo que criamos para viver. Catecismo cheio de regras. Sim. Eu chamo de catecismo porque o catecismo é um compêndio de regras de uma determinada observação religiosa que é obrigada a cumprir. Não sei se vocês fizeram catecismo quando era criança, ou seja, regras a serem observadas desde a infância. Não, eu passei pela classe dos catecúmenos, que não é muito diferente. Entendeu? Então, eu fico com pena até das nossas crianças quando são ensinados para ele o cumprimento de regra, não pelo amor que deve ter ao seu coleguinha, mas porque não deve fazer, porque é mal, porque é proibido, porque quem faz isso não tem o favor de Deus. E Paulo está dizendo aqui, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Exatamente. Nem a guarda do sábado ou domingo tem algum valor diante de Deus. Exatamente, João. Tem valor nenhum diante de Deus. Se guardar, tudo bem. Se não guardar, não tem problema nenhum. Deus não castiga quem não guardou e nem beneficia quem guardou. João, tem os que criticam os que guardam o sábado. Criticam os que guardam o sábado, mas sabatizam o domingo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? E Paulo está dizendo aqui, não tem nenhum valor. Sim. Os que guardam não são beneficiados porque guardaram. E os que não guardam não são punidos porque não guardaram. Não é que vamos vandalizar. Se separamos um dia na nossa vida para cultuarmos a Deus, para descansar de uma forma mais acentuada, beleza. Mas ele não é sagrado. Mais do que a segunda, nem a terça, nem a quarta. Exatamente. Nem sábado, nem domingo é mais sagrado do que qualquer um desses outros dias. Sim, não é o calendário que nos santifica. Exatamente. Né? Eu volto Paulo dizendo, o que guarda não recebe favor mais do que o que não guarda. E o que não guarda não recebe punição mais do que o que não guarda. Não são as festas que nos tornam criaturas especiais. Isso. Né? Não é a nossa autodisciplina que nos coloca no lugar de honra. Isso era para os judeus, tanto que Ana vinha lá de onde morava até Siló, e nessa sua vinda ela foi no templo conversar com Deus e pedir misericórdia de Deus e foi agraciada. Isso era para os judeus. Esse cumprimento ritualístico era para os judeus, porque isso os mantinha unidos, como os mantém até hoje. Se não fosse isso, eles não podiam, em 46 eles não estariam juntos, porque essa observação os mantém unidos. Até hoje, a circuncisão é praticada no judaísmo, porque eles sabem onde está qualquer judeu, e quando tocarem a trombeta para reunir, eles estarão juntos. E assim que eles se mantêm unidos e invencíveis. Mas para Deus, para a graça, não há nenhum valor. Isso é apenas para o viver comum. Para a graça, para o viver em Cristo, é a graça. E Paulo diz, vocês estão separados dela. Porque preferiram
observar os rituais e não confiar no seu valor, que foi a sua morte, que foi o sacrifício que ele passou por nós, que foi a dádiva de Deus separando do seu filho, sofrendo aquela dor. Imagina Jesus, o Deus, naquela hora que Jesus diz: Pai, por que me desamparaste? A dor que o próprio Pai sofreu por conta desse sacrifício para nos alcançar. E agora a gente quer anular ela por conta de uma guarda de preceitos e etc, etc. Paulo reconhece que, ele diz bem aqui no versículo 4, ele reconhece, creio que tudo que está acontecendo não era a intenção de vocês, mas está acontecendo. Sim, sim. Né? Não era a intenção de vocês, mas chegamos a esse ponto. Né? Olha o que está acontecendo, agora tem que se resolver. Pulem desse muro, né? Tome uma atitude. Né? Ele fala depois, vocês até que estavam caminhando bem, mas o que aconteceu? Né? Onde vocês se perderam? Distração, né, Lloyd? Às vezes nós nos distraímos, é verdade isso. Numa reta, não é? Numa paralela, às vezes 1 milímetro tomado numa das paralelas, quando chegar lá na frente, estamos distantes a quilômetros. 1 milímetro no início. São nossas concessões. Toda vez que você abre uma concessão, e eu não te digo que concessões não sejam justas, mas só lembrando que, ao abrir uma concessão, você corre o risco de lá na frente você estar quilometricamente distante da proposta original. Isso é possível. Não digo que não vale a pena correr o risco, mas tem que ser muito bem mensurado, porque um precedentezinho que eu abro numa conduta minha, numa disciplina minha, numa escolha que eu faço, às vezes não é possível reverter isso lá na frente. Porque a distância já se avolumou muito e retomar é impossível. Então, é preciso a gente pensar, ainda mais se tratando da liberdade, uma concessão dada pode roubar essa nossa liberdade e nós nos tornarmos reféns logo ali na frente, né? E nem precisa de tanto tempo passado assim. Então, é preciso tomar cuidado com nossas distrações. Toda ferida produz uma cicatriz. E muitas vezes imperceptível a olho nu, mas ela está lá, na pele e em qualquer lugar. Ou seja, qualquer concessão que gere uma abertura, uma fissura, ela te produz uma cicatriz, mesmo restaurada, mesmo sarada, mas ela está lá. Qualquer concessão aberta, mesmo que você consiga retomá-la, mas ela já deixou a sua cicatriz. E muitas vezes, bispo, a pessoa resolve, já que eu estou aqui, está difícil de eu recuar, retornar, porque vai ter mais coisas atrás para eu solucionar, é melhor chutar o pau da barraca. Tem pessoas que fazem isso, né? Chuta o pau da barraca, deixa logo, né, para não se explicar, para não se endireitar. Muitas vezes o processo do perdão, pastor João, pede isso, né? O processo do perdão pede que eu renuncie, que eu coloque-me no lugar daquela pessoa. Paulo diz, se coloque no meu lugar. Tem hora que ele pede aqui, né? Se coloque no meu lugar. Como é que eu estou sentindo? Eu estou como uma mãe, sentindo dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Muitas vezes acontece isso, no processo do perdão, a pessoa diz, meu Deus, eu tenho tanta coisa a falar para essa mulher, para esse homem, para esse filho, é melhor ir embora de casa. É melhor eu chutar o pau da barraca, ficar como está, porque senão eu tenho muito que explicar, né? Aí pronto. Mas é preferível sofrer o dano, aparente dano, do que, na verdade, deixar isso se arraigar. Eu lembro que eu contei aqui no programa passado, eu trouxe à tona uma história de Davi. Davi, na sua intempestuosidade, de vez em quando Davi tinha os seus arroubos e decretava alguma coisa, dizia alguma coisa, e que terminava lhe dando dor de cabeça depois. Como todos nós fazemos isso, né? E um dia Davi, quando toma Jerusalém, ele põe um decreto lá muito arrogante, que nenhum aleijado
E nenhum cego podia entrar na cidade. Não era uma questão de limpeza, não era uma questão de espúrio ou de escrúpulo. Foi uma afronta que ele teve pelo rei de Jebus. Uhum. Ele sofreu uma afronta e, de repente, ele resolve vingar-se. E isso acontece muito com a gente. Uhum. Às vezes a gente decreta determinadas coisas dentro da nossa casa a título de vingança. E Davi gera esse decreto como vingança contra os jebuseus e, por conseguinte, atingiu a sua nação. Uhum. E um dia Davi é confrontado diante desse seu decreto. Uhum. O dia que Ziba diz a ele: tem um filho de Jonatas que tu queres proteger porque tu tens uma aliança com Jonatas, mas ele é aleijado. E agora? Como é que tu vai trazê-lo para dentro da cidade se tu mesmo decreta? Uhum. Aí Davi resolve sofrer o dano, mas cumprir com aquilo que havia dito. Traz. Ou seja, eu perco meu emprego, mas não perco minha dignidade. Eu passo por cima do meu decreto, muito embora isso me cause alguma fissura, mas eu não vou perder a minha dignidade. É preciso ter coragem, né, João? É preciso ter determinação e coragem. Há muita coisa que está nos corroendo, porque nós não temos a coragem de chegar diante daqueles que precisam ser declarados aquilo e dizer: eu errei aqui. Uhum. Se eu posso ser perdoado, tudo bem. Se eu não posso, está aqui a minha cabeça para a forca. Mas eu estou sendo consumido com isso. Paulo está perguntando lá no capítulo 3, quem enfeitiçou vocês a se desviarem da graça que eu vos anunciei, da pureza do evangelho que é em Cristo? Agora, vem uns e consome a cabeça de vocês. Vocês começam a abrir concessão, começam a festejar os santos, começam a observar a festa de São Sebastião, de São Domingo, de São Raimundo, não sei de quem, porque acham que eles também têm algum merecimento na salvação de vocês. Quem foi que enfeitiçou vocês? E agora? Vocês estão separados da graça. Se vocês querem continuar assim, estão separados da graça, porque a graça não se mistura. A graça é pura graça. A graça não tem mistura nenhuma. Na graça não há mistura. Ou é a graça, ou é a desgraça. Uhum. Se você não está na graça, para viver com Cristo, tem que ser por Ele e não pelos teus méritos. Uhum. Eu até tenho dito uma coisa que eu preferia não declinar, mas já está. Eu participei de alguns seminários de autoajuda. E depois descobri que ele te afasta da dependência divina. Quanto mais você descobre que você é autocapaz de fazer determinadas coisas, menos dependência você tem de Cristo. Então eu dei uma parada, porque entendi que eu preciso depender dele, muito embora me esforçar para fazer o que é devido. Todavia, eu não preciso mais ir buscar autoajuda em métodos nenhum, porque isso me afastaria da dependência da graça de Cristo Jesus. Conhecer-se é libertar-se, né? Conhecer-se é libertar-se. É que até esse conceito de autoajuda é um conceito, acho que, muito mal elaborado, né? Não tem uma autoajuda do lado de fora. A autoajuda, ela é uma prática do lado de dentro, né? Eu acho que o ideal de tudo isso é que, quando eu encontro a minha suficiência em Cristo, eu me encontro suficiente nele. Talvez seja o maior salto de autoajuda que a gente possa ter, né, Loide? Uhum. É o reconhecimento de Cristo em mim. E minha suficiência e minha força brota dele, né? Brota dessa minha dependência dele. Se alguma autoajuda me afasta dele, não é autoajuda, é autodestruição, né? Isso não quer dizer que eu, dependendo da sua graça, eu não me esmere para me tornar um profissional naquilo que eu sou capaz. Eu não me esmere para me tornar um clérigo naquilo que eu fui designado para fazer. Eu não posso chegar e pegar um texto aqui, chegar na igreja e pregar o texto porque o Espírito Santo me dá a palavra no abrir da minha boca. Isso é ler do engano. Eu preciso estudar as Escrituras para que eu possa fazer dissertação dela. Não significa dizer que agora eu dependo da graça, então posso cruzar os braços e vai cair de paraquedas para cima da minha cabeça. Não. Eu preciso me esmerar no conhecimento. Paulo diz: crescei na graça e no conhecimento. Então eu preciso crescer no conhecimento também. A graça
me dá a suficiência, mas o conhecimento me dá a direção para caminhar. Uhum. Sim, que nos encontremos, pois, em Cristo, porque aí facilita tudo na vida da gente, né? Amém. Isso. A gente se sente livre e toda ajuda que vier, ela caberá bem, não é? Ele é a luz, ele é o caminho, ele é a vida. Sim, sim. A vida. Sim. Gente, todo conhecimento fora de Cristo é um risco, todo. E não falo isso como um reducionista do conhecimento. Eu me esmero por conhecer, eu estudo diariamente, acho que essa prática é muito saudável para que a terra seja mais fértil, né? Mas todo conhecimento fora de Cristo só vai funcionar se for como um adubo, porque Cristo é o centro do conhecimento de tudo, né? Ele revela de como o universo funciona mal sem a centralidade dele, né? Como o universo vive mal sem a presença dele, que a presença dele muda radicalmente o fluxo do universo. E todo conhecimento que passa por ele se amplifica, se expande, ganha dimensões excelentes, né? Mas todo conhecimento fora dele está só na proposta do próprio conhecimento que fora dele está. Mas nele, né, a escassez. É a escassez. Ele é a abundância de tudo. E vamos lá, vamos seguindo. Vamos para o versículo 7. Vamos lá. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Saibam que o boato de que continuo a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco, é um absurdo. Porque então eu ainda seria perseguido. Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores tão obcecados pela circuncisão não se circuncidam totalmente. Poderiam se castrar. Ai. Eita lá. Tira tudo logo. Tira tudo logo. Gente, é que assim, pregar o evangelho sem a cruz é não pregar o evangelho. Porque não há o evangelho sem cruz. João, o caminho do evangelho, a cruz lá está. A cruz sempre vai estar, porque foi a partir do crucificado, né, que vai dar origem ao ressurreto, é a partir do crucificado que as coisas começam a funcionar. Foi ali, na anulação do débito, né, quando Jesus diz lá na cruz, a dívida foi paga, o preço foi pago, está consumado. Ele encerra um ciclo na cruz, ele inicia um outro na ressurreição, mas termina um ciclo adâmico bem ali na cruz. É ali que o fluxo adâmico deixa de ter sua vigência e a lei perde a sua eficiência, para que a graça assuma o controle da direção da natureza humana. Então, pregar o evangelho não passando pela cruz é não pregar o evangelho. É um evangelho Nutella. É Nutella. É um evangelho sem efeito. É apenas filosofia religiosa. Eu prefiro classificar dessa natureza. Um evangelho sem a graça de Cristo, sem a cruz, é apenas uma filosofia religiosa. E que te leva a te sentir bem,
a te viver comodamente, a observar preceitos, a te tornar um homem digno na sociedade, mas a semelhança daquele jovem advogado rico, tu fica procurando pela vida eterna. Fica procurando pela graça na tua vida. Sim. Viver um evangelho Nutella dessa natureza, por observação de regras. Para mim não tem outra figura mais importante a ser destacada que a figura do jovem rico. Sim. Cara, Fica sempre procurando alguma coisa, o que falta ainda fazer. Exato, né? exato. Parece um discurso histérico do que ainda está faltando, nunca há satisfação com o que se tem. E Paulo diz, cara, esses caras são tão obcecados pela circuncisão, poderiam até se castrar. Pronto. Não ia resolver nada. Castrando ou não se castrando não resolve nada, porque o problema não está ali na genitália, o problema está numa mentalidade reducionista que decide criar uma base de relacionamento com Deus baseada em regras, não baseada no favor de Deus. O favor de Deus não gera dívida em ninguém. Amém. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? A gente volta já. Olá, gente, de volta para o quarto e último bloco da nossa programação. Chegamos numa parte do texto que é assim, é severidade, né? Paulo está sendo bastante severo, expondo com muita clareza a importância dessa graça divina pela qual ele expôs a sua vida ao perigo várias e várias vezes. Ele estava tão ligado à crucificação e à ressurreição, que era a sua mensagem principal, né? A ressurreição era a sua mensagem principal, mas ninguém ressuscita se antes não tiver morrido, e assim a mensagem se completa, que ele chega a sugerir que se vai viver do cumprimento da regra, da circuncisão, então que se castre logo de uma vez, né? Que se ampute. Então, que se afaste da sexualidade. Que se afaste da sexualidade, que se afaste porque decidiu abraçar a lei e não a graça. E ele vai descendo agora, João, a comentários extremamente importantes e severos para quem entende que deve caminhar pela graça. Me permita fazer um paralelo aqui rápido. Você acaba de falar que Paulo se aferra à cruz e à crucificação, à graça. É que antes, ele mesmo fala no capítulo aqui, ele era aferrado à lei. Sim. E aqueles que não cumprissem a lei, ele tinha o direito de puni-los com a morte, como foi o caso de Estevão. Puni-los com morte. E agora ele diz, mas depois de alcançado por Cristo, entendi que a suficiência está na graça e não no cumprimento da lei. Uma reversão ali de 360 graus, né? Entre o que ele fazia e o que ele faz hoje. Como ele entendia e como ele passa a entender hoje. Sim. É que a graça de Cristo, quando habita em nós, quando somos alcançados pela graça, a nossa mente realmente sofre o reverso do nosso entendimento, não ser mais o nosso entendimento carnal, mas o entendimento que o Espírito nos traz, a clareza, que no versículo, aliás, no capítulo anterior, ele diz, e vocês receberam o Espírito de Deus, que traz clareza aquilo que a graça traz a vocês. Agora, João, ele vai descer a comentários importantes para quem decide viver pela graça, viver compreendendo a que nível a graça chega, onde é que a graça nos alcança, que a graça não é um salvo-conduto para viver uma vida de pecado. No versículo 13 ele diz exatamente isso aqui, a graça não é um salvo-conduto, a graça não é um habeas corpus. Sim. Você sair cometendo, está livre agora, sair cometendo qualquer loucura. Semana passada você estava narrando a história de um contato seu com um homem que era seu amigo, e você perguntava a ele como é que esse negócio de ser salvo e salvo para sempre, que então posso viver na prática do pecado, e ele disse, não, João, quem é salvo não vive na prática do pecado. Exatamente. É exatamente isso.
quem foi alcançado pela graça de Deus não recebeu um salvo-conduto para viver uma vida de pecado. Pelo contrário, recebeu um passaporte, né? Recebeu o green card para permanecer em Cristo e não ser, de alguma forma, tentado a sair dele. É a carta de alforria, não é uma carta de escravidão, é uma carta de alforria. De verdade, nós fomos livres. E não é só uma questão de um documento que nós temos a mentalidade de pessoas livres. A carta de alforria dada aos escravos não dava direito a ele sair solapando o patrimônio do seu ex-senhor. Uhum. Não dava direito a ele sair usurpando aquilo que pertencia ao seu senhor. A carta de alforria te dá direito a ser livre, mas não sair fazendo o que não deve. Uhum. É isso que você está falando, a carta de alforria. É uma carta de liberdade, ou seja, um direito de garantia que nós temos, mas não uma carta de devasso. Uhum. Sim. É a liberdade que nos alcançou. Sou livre para fazer minhas escolhas. Amém. Porque se eu não sou livre para fazer minhas escolhas, eu não sou livre. Não sou livre. Eu sou refém de algum sistema. Se a minha liberdade é castrada, então eu não sou livre para me expressar. Se eu não sou livre para discordar, se eu não sou livre para argumentar, então eu não sou livre. A minha liberdade me consente o direito de ser livre, não o direito de ser um escravo, né? Dependente das regras para me conduzir. Então, que eu fique muito atento a isso, né? Que eu não recebo um salvo-conduto quando eu decido abraçar o Evangelho. Né? É isso que vai nos dizer o versículo 13, né? Exatamente. Isso mesmo. Vamos lá. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Pois é, justamente isso, Lodi. Deixa eu parar Viver um como aqui. cão e gato. Viver como cão e gato, como alguns decidem viver como cão e gato. Isso não traz liberdade, isso não é liberdade. É vodka e síndique. Exatamente, nossas duas irmãzinhas que viviam perturbando não só o juízo uma da outra, mas o juízo de toda a E igreja. depois né? estavam cantando no coral da igreja. Exatamente. A irmã da Cascavel e da Jararaca. Né? Uhum. E no versículo 15 ele diz assim, na versão que eu tenho em mão: se vos mordeis e devorais uns aos outros. Olha aí. João, essa expressão dessa versão é muito forte, mas é a mais preferível para a gente entender a tragédia de não viver pela graça. A gente vive se mordendo. Eu vejo isso todo dia. No mundo evangélico, eu vejo isso todo dia. Gente que está se mordendo, se machucando, se definhando, se engalfinhando. Gente que não é capaz de respeitar a diferença. Não é capaz de respeitar o modo de cultuar diferente. Não é capaz de respeitar a compreensão diferente que se tem de uma coisa ou de outra. Ou é do meu jeito ou não é do meu jeito. Novamente, a gente está servil. Porque, assim, qual é o maior ato de liberdade que a graça de Deus nos dá? Amar. Amar. Qual é o que é o decálogo? O decálogo são duas tábuas, em que uma delas, do mandamento 1 ao mandamento 5, né, ela estabelece uma relação de prioridade na minha relação para com Deus.
E na outra tábua dos 10 mandamentos, os outros 5 mandamentos, é a minha relação com o meu próximo. E o que é que fez Jesus? Pegou esses 10 mandamentos, e não só eles, mas os 613 preceitos, e colocou num só mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas cumpre os 5 primeiros mandamentos. E quem ama o seu próximo como a si mesmo, cumpre os outros 5 outros mandamentos e, somando tudo, cumpre os 613 preceitos. Porque está na lei do amor o cumprimento de toda a lei. Ou seja, Jesus pega uma das tábuas e coloca uma sobre a outra e faz uma cruz. Exatamente, João. E a cruz é o maior símbolo do universo, que você pega a cruz e circunda ela, dá um círculo perfeito. Ou seja, abrange o universo de todas as formas. A parte vertical é a tua relação com Deus. A parte horizontal é a tua com o próximo. Exatamente isso. E isso. tudo se resume na cruz. Exatamente isso, João. O símbolo mais perfeito sim, de todos os símbolos. Né? Então, cara, quer guardar os mandamentos, quer cumprir a lei, ame. Ame largamente. Ame profundamente, responsavelmente. E você vai estar cumprindo 10 mandamentos e 613 preceitos. Na bucha, é isso mesmo que acontece. Jesus veio simplificar toda essa linguagem complexa que a lei produziu, produzindo um discurso simples e profundo, porque não é comportamental, é existencial. O mandamento do amor vai direto à minha existência. O meu comportamento é alterado porque a minha existência é alterada. A minha relação com o mundo. A minha relação com o mundo é alterada porque a minha relação comigo, a minha relação com Deus e a minha relação com o meu próximo. É um triângulo quase que equilátero, essa triangulação do amor. Deus, eu e o próximo. Isso regula as relações. Quando eu coloco Deus no lugar dele, na primeira pessoa da singularidade da nossa vida, todo o restante vai para o seu lugar. Eu passo a entender que eu só posso ser eu se você for você. Se você não for você, eu não consigo ser eu, porque eu preciso de você para ser eu. A minha identidade é dada por você. E se eu tiro você dessa história, eu me desidentifico, porque é você, né? É o papai, é a mamãe, é o cuidador, é o outro que nos dá a identidade que nós temos. Se eu tiro o outro, eu perco minha própria identidade. Então, é colocando Deus no lugar de Deus, na primeira pessoa da nossa singularidade, é que eu me encontro comigo e me encontro contigo. Gente que está desencontrada com Deus é gente que está desencontrada consigo e com o seu próximo. Agora, gente que já se encontrou consigo e com o seu próximo, certamente é gente que já se encontrou com Deus. Há muita gente por aí que nunca frequentou uma religião qualquer, mas tem uma verdadeira intimidade com Deus. Enoque não tinha igreja. Não estou falando aqui que igreja não deve ser existida, mas eu estou falando de que ter uma relação com Deus é muito mais profundo do que cumprir regras de religiões qualquer. Com certeza. Muito mais profunda. É verdade. Não cabe, nas regras não cabem a profundidade da nossa relação com Deus. Uma perguntinha aqui para vocês. Quem de vocês escolheria Abraão para ser diácono da tua igreja, vivendo ele vendendo os ídolos que o avô fabricava? Jamais. Quem trazia para ser diácono na tua igreja? Não. Deus escolhe ele para ser o cumprimento do seu desígnio. Né? Sim. Deus escolhe Abraão para ser o cumpridor dos seus desígnios. Até escolher Paulo para ser pastor da minha igreja, eu pensaria 2 vezes. Mesmo depois de convertido. Mesmo depois de convertido. É que esse cara tem uma rebordosa por aí e a coisa pega. É verdade. Mas nós escolheríamos Esaú para ser, talvez, o dirigente da minha igreja e não Jacó, porque Jacó era meio safadinho, né? Não, o Saul e Davi... Saul era mais bem comportadinho do que Davi. Era o típico covarde, né? Não que nunca assumia loucura nenhuma. Não há nada moralmente que desabone a conduta de Saul.
Nada moralmente que desabone a conduta de Saul. Mas desde cedo percebe-se um camarada sem decisão nenhuma. Até para visitar o profeta, ele recorre ao seu ajudante, né? O cara que toma iniciativa. Ele não tinha iniciativa nenhuma. Sim. Então, não é a aparência, não é e Davi, vamos lá, e Saul nasceu aonde? Nasceu de um clã de riqueza, né? De nobreza. Saul o pai de Saul era Quis, tinha empregados, tinha posses, etc, etc. Então não é o berço que você nasceu, não é a religião que você profere e nem a conduta ilibada que você tem que te faz andar na graça ou dizer que você é um homem perfeito. Né? Sim, ele é tão covarde, João, que diante da pressão do povo, ele assume o papel de Samuel. Ele assume o papel de sacerdote. De sacerdote. Que levou a sua derrocada. Né? Que levou a sua derrocada. Então, essa covardia, né, que... Mas, e aqui assim, dos apelos de Amaleque, ele decide não cumprir a ordem do profeta, né? Sim. Não me mata, eu vou ficar por lá, então eu também sou rei igual a ti, tá, me leva para lá, só me deixa comer por lá, e etc. E a ordem do profeta, que vinha de Deus, era: destrói totalmente os amalequitas. Sim. E não consumir os seus bens materiais, né? Sim. Olha, um dos problemas, não tem nada a ver com o texto aqui, mas um dos grandes problemas de Saul é que Saul, ele vivia o delírio da expectativa dos outros, e todo ser humano que vive debaixo desse delírio da expectativa dos outros vai viver uma vida muito ruim, vai viver uma vida muito reduzida, vai viver uma vida de covardia, porque não faz o que tem que ser feito, faz o que as pessoas esperam que se faça. Isso é uma vida cansativa. E nós, pastores, corremos esse risco da liderança de Saul. Todos nós corremos esse risco, porque há uma expectativa sobre nossas decisões, há uma expectativa sobre os cultos, sobre a agenda da igreja, os aplausos recebidos ou não, sim, os comentários elogiosos da mensagem que foi feita no domingo ou não, sobre a vida financeira, entendeu, da igreja. Corremos esse sério risco. Sim, sobre sua própria vida financeira, sua vida familiar. Sim, o tempo todo. Pessoal, o tempo todo. O tempo todo. E nós corremos esse risco. Eu, quando leio a história de Saul, eu não me identifico pessoalmente com ela, mas eu me identifico com o espectro, porque eu o identifico em muita gente. Gente que, por medo de desagradar, e lembra que esse foi o grande problema dele? Sim. O medo de desagradar foi grande. É o mesmo estigma que estava sobre Arão. É que o pecado, só te cortando aqui, o pecado de Saul não foi desobediência, foi covardia. Foi covardia. Sim. E a maior covardia dele foi quando ele se curva diante dos seus oficiais. Sim. Eles me pressionaram e eu cedi. Pronto. Sim. Foi a covardia. Sim. Arão entra pelo mesmo caminho. Arão entrou pelo mesmo caminho. O povo começa a dizer, não, cara, pressionou. Como é que vai ser? Nós não temos um Deus. O Moisés subiu, não voltou até agora. Deus já deve ter levado. Deus já deve ter levado. Muitos depois daqueles relâmpagos pressionados, todos. né, bispo, tomando decisões, né, precipitadas, acovardadas. Sim, são lideranças que geram igrejas do bezerro de ouro. Igreja do bezerro de ouro. Igreja do bezerro de ouro é aquela que é fruto de uma liderança que está subserviente à expectativa dos outros. Que Paulo, mais tarde aqui, ele vai falar sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Ele vai colocar ali coisas separadinhas para dar uma ideia a esse povo, o que seria a relação deles com a vida, né? Sim. Então, é muito linda o restante do capítulo, ele é muito precioso, muito profundo, porque ele fala exatamente essas circunstâncias, o que a carne produz e o que o Espírito produz. Isso é muito lindo. Né? Vamos lá, Lloyd, o próximo Vamos texto. continuar? Vamos lá. Tá. Então, deixa eu ver onde eu parei, gente. Aqui vai meu conselho, não? Acho que é verso 16. Senão verso 16. me falha a memória. Aqui vai o meu conselho.
Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do Espírito. Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Muito bem, é isso. Escolha, decisão. Por que vocês não escolhem o caminho do Espírito? Deveriam escolher por ele. É só por ele que vocês poderão fugir dos impulsos inconstantes. Não dá para viver com os dois, ele fala. Não dá, são antagônicos. São dois estilos de vida antagônicos, eles se opõem. Não dá para que haja concomitância neles. Não tem concomitância. Não tem impulsos inconstantes. E viver por esses impulsos inconstantes é um risco severo para a natureza de quem quer agradar a Deus. Então, há escolhas, há decisões que precisam ser tomadas. Cara, não é preciso pagar um preço, o preço já foi pago, é preciso tomar decisões, é preciso fazer escolhas. Esse mundo egoísta me coloca no centro das atenções para dizer que eu estou pagando um preço por alguma coisa. Não é pagamento de preço, é escolhas e decisões que eu preciso passar a tomar. Eu não tenho mérito nessa coisa, não. E quando eu escolho pelo pendor do Espírito, quando eu escolho por essa vida sagrada, né, pela sacralização da vida, cara, eu estou fazendo uma decisão baseada no sacrifício dele, não no meu sacrifício. Então, tomar decisões é a chave para viver uma vida melhor. Passa a tomar decisões coerentes com as coisas que você acredita, que você vai viver uma vida melhor. Eu vou dar uma voltinha aqui entre Saul e Davi, que a gente já falou deles dois, e lembrar que eu sempre prego sobre isso. A diferença entre dois reis de Israel. Um que tinha intimidade com Deus e outro que servia sem intimidade. Um servia segundo o preceito da lei e outro servia segundo o seu coração ligado a Deus. Todas as vezes que uma guerra se manifestava, Davi dizia, ou Saul dizia, reúnam os profetas, os sacerdotes e consultem o Deus de Israel. O Deus de Israel, prestem atenção. Já na época de Davi, ele dizia, não oferecerei sacrifício ao Senhor meu Deus. Vejam a diferença entre ter um Deus como o Deus da nação e ter um Deus como o seu Senhor. Então, todas as guerras de Davi foram vencidas. As de Saul foram perdidas. Por quê? Porque ele era um homem que comandava a nação segundo o Deus da nação e não segundo o seu próprio Deus. Então, andar segundo as regras da tua religião e não ter a tua intimidade com Deus pode te levar nesse antagonismo ou nessa aparente relação entre o reinado de Israel e Davi e Saul, e um vitorioso e outro desastroso, né? Sim, sim. Caramba, é tanto conteúdo, né? Nós já estamos aqui, não vamos sair daqui não. Olha só. Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. É o domínio da lei. Quer fugir do domínio da lei? A lei não ser mais dominadora? Escolha o caminho do Espírito. Eu digo isso, do amor. Digo, porém, andai em espírito e não satisfareis ou não cumprireis as concupiscências da carne. É profundo. Concupiscência da carne. Sim. Ou seja, adiante de ti, e ele diz lá em Deuteronômio, esse que eu ponho diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Exatamente. É uma escolha, não é uma questão de obrigação, de obrigatoriedade, e nem há nenhum sacrifício nessa escolha. Nenhum sacrifício, é só uma questão de tomada de decisão. Eu decidi andar em espírito, não quer dizer que eu ando como um robô, falando em línguas por aí a todo custo, proclamando Bíblia, pregando cartaz imposto, não. É o meu viver.
é a minha conduta, é a minha dignidade, é a minha forma de caminhar, é a minha forma de falar com as pessoas, de tratar com as pessoas. É olhar aquele perâmbulo na rua e não ver como mais um problema do governo, mas como um problema meu também. Porque ele diz, viver em amor, andar em amor. Se você não pode fazer nada, mas busque a forma de fazer. Há tantos necessitados que podem ser socorridos por nós e nós passamos de largo a semelhança do sacerdote e do levita. É verdade, João. Dói, mas é verdade. Então, assim, esse evangelho antropocêntrico que me faz entender que eu estou pagando um preço pela minha salvação ou pela salvação de alguém, é um evangelho muito fajuto. Porque não é pelo preço que eu estou pagando, é pelo preço que foi pago, e ele foi pago por Jesus. Amém. Mas ele está baseado nas escolhas que eu faço, nas decisões que eu tomo. Gente, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Quero agradecer muitíssimo a companhia de todos vocês. Uma alegria ter passado essa manhã de domingo com vocês, mas está chegando a nossa hora. O dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Mas logo mais às 18h30, aqui na Igreja da Colheita, na Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, nós estamos aguardando você. Será a nossa mesa eucarística, o dia da nossa celebração. É o dia em que comeremos de sua carne, beberemos do seu sangue, anunciando a sua morte até que ele venha. Você venha estar conosco. Um beijão no coração, bom domingo e nos encontramos logo mais às 18h30. Shalom, queridos. Shalom.